agora, aqui pela TV Grandourados, o programa Espaço Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje eu converso com o Dr. J.P. Mansur, que é farmacêutico e bioquímico e também proprietário de um laboratório aqui de Dourados que traz o seu nome, Centro de Análises Clínicas Mansur. Vamos entender um pouco sobre a precisão nos resultados de exames e também conhecer um pouco a sua opinião sobre a água que o douradense consome. Mas antes a gente vai conhecer os nossos apoiadores, mas voltamos logo. Como vai, Dr. Mansur? Tudo bem? Já quero agradecê-lo pela participação aqui no programa Espaço Saúde e Bem-Estar. Eu tenho que agradecer o seu convite. A gente tem que ter ida e volta. Tem que ter mão contra mão. Então, a mão você estendeu para mim e eu estou te dando a mão para falar alguma coisa dentro eu brinco muito, do meu vasto conhecimento. Mas muita experiência no ramo de laboratório, né, doutor? Nós estamos há 36 anos, vai fazer agora, no meio do ano, que nós estamos em Dourados. Nós fizemos, em dezembro, 37 anos de profissionalismo. Eu me formei no dia 28 de dezembro. E lembra ainda a faculdade onde você cursou? Muito, e com essas saudades. Coisas não tem como esquecer. Com saudades, mas tem uma colocação meia vaga, né? Porque o que nós estamos vivendo é que é o bom. O que passou, passou. Você pode lembrar, ter saudades, mas quando eu fui lá, anos depois que eu tinha me formado, chorei muito. Imagina. Entenda a minha colocação. Eu não quis chamá-lo, quando eu falei se você lembra ainda, porque na verdade, por exemplo, hoje eu lembro vagamente quando eu fiz, né, o ensino fundamental. Então isso vai ficando no passado e automaticamente vai desaparecendo da nossa memória. Mas, doutor Mansur, o que nós queremos conversar hoje aqui no programa é um assunto que está sendo muito discutido nas mídias, né? A população está muito apreensiva, é sobre a água de Dourados, a água que o douradense está consumindo. Tivemos recentemente aqui no programa o doutor Davi, que é um oncologista, um dos diretores lá do Hospital do Câncer, e ele falou para a gente sobre essa situação. Eu sei que o seu laboratório também faz análise da água aqui de Dourados, então eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Por enquanto, nós mexemos com... A primeira coisa que nós implantamos já deve ter bem uns 5 anos que eu mexo com a potabilidade da água. É diferente de nós falarmos, e que nós vamos abordar aqui, a parte toxicológica da água. Mas a parte de potabilidade da água, nós fazemos, se eu não me engano, são 11 ou 12 exames que vão te fechar, dizendo assim, sua água é potável. Doutor Mansur, mas essa informação que a gente tem ouvido constantemente nas mídias a respeito da água que está contaminada e que ela está condenada, qual o seu parecer? Olha, eu vou abrir um leque. Para eu soltar qualquer conceito, eu tenho que ter um número ou um estudo com um número significativo. O número de pessoas que estão com problema de câncer em Dourados é grande, todo mundo sabe que é grande. E todos falam da água de Dourados. Só alguém examinou essa água? Então isso é levantar falso testemunho. Eu nunca ouvi um exame falando da água do Rio Dourados que ela tem. Há anos atrás, havia mortandade de peixes do Rio Dourado. Só que as pessoas foram ficando mais esclarecidas, e o que eles faziam? Pegavam
para jogar o pesticida, o trator, aquela coisa toda, e jogava na lavoura. Vinha com aquilo na beirada do rio e lavava tudo ali. O equipamento todo. Aí matava peixe pra caramba. Quanto tempo tem que não se ouve mais falar disso? Tudo bem. Agora, para poder fazer um estudo completo disso aí, deveria fazer o levantamento. Eu nunca ouvi falar, de repente tem, mas nunca ouvi. Você tem que ter o levantamento. Esse pessoal que está tendo a infelicidade de pegar esse problema, essa doença, aonde eles moram, aonde eles moraram, aonde eles moram, qual é a vida deles. Fazer um histórico da pessoa. Tem que ser feito um histórico desse pessoal. Porque eu falo assim, nós todos vivemos no meio de uma lavoura. O pesticida, você só sente o odor do pesticida se estiver muito concentrado. Não faz há muito tempo, nós tínhamos aqui no centro um terrível fedor mesmo da área industrial. Foram lá, colocaram filtros, obrigaram as empresas e colocaram filtros naquilo que soltava lá, a fumaça e o restante. É verdade. Não se sentiu mais o fedor. Já faz uns 2 anos, né, que parou. Então, você está falando da água e está esquecendo do ar. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que deveria haver o levantamento, como obviamente vai ter, mas também deveria haver o levantamento desse pessoal que está tendo essa infelicidade e o levantamento do ar também. Gente, você cansa de ouvir falar as metrópoles. Se na metrópole, nós não somos metrópole, mas nós vivemos no meio de uma lavoura. E hoje, já dificilmente tem aqueles aparelhos. Hoje é jogado com avião. E o vento que traz tudo isso para nós. É verdade. Então, eu acho que isto deveria ser considerado dentro do meu vasto conhecimento, né? Mas eu acho que é assim. E vou mais longe. Eu vou contar uma historinha em que eu conto a história, mas não falo do santo. Eu atendi uma empresa aqui de Dourados, que agora eu não tenho convênio mais com ela, mas eu tinha um convênio e periodicamente era feito principalmente o hemograma. E essa empresa começou a apresentar aos funcionários um elemento que tem no sangue, que ele normalmente aparece quando você tem uma alergia, quando você tem uma verminose, ou você tem um caso de alergia que já está complicando e que poderia até se tornar um câncer. Essa empresa fez os exames e aí vinha aquela constante aumento naquele elemento. Aí, e eram muitas pessoas, doutor? Eram muitos. Aí o que aconteceu? A parte do Ministério do Trabalho, essa coisa toda, que essa empresa era grande, tem ramificação em Campo Grande, mandou vir ver. Fazer uma pesquisa. Aí, a primeira coisa que eles fizeram, não, esse laboratório pode estar errado. Mandou fazer em outro laboratório. Estava lá a eosinofilia, que chama. Aí eles foram fazer o levantamento. Bom, antes de fazer o levantamento nessa empresa, eles foram fazer o levantamento assim, essas pessoas que estão trabalhando, essas pessoas que estão com aumento, onde elas trabalham? Aí, fazendo o levantamento, viram que todos eles trabalhavam nesse prédio. Na mesma empresa. Um prédio que tinha uma refrigeração central. Então, eliminou verminose, eliminou qualquer outro problema. Concentrou-se em analisar o prédio. Aí foram verificar e viram que a pessoa que tomava conta
e era responsável lá para cuidar dessa tubulação e liga e desliga o ar, aquela refrigeração toda. Manutenção de ar-condicionado? Não era uma refrigeração central que abastecia o prédio inteiro com as tubulações. Essa pessoa, inadvertidamente, ela jogava um veneno nesses tubos, para não dar aranha, não dar bicho dentro. A conclusão foi óbvia. De lá que vinha a contaminação. Estava começando um processo alérgico e que poderia passar por um processo mais complicado. Retiraram a pesticida ou o pesticida que estavam jogando nessa refrigeração, acabou o problema. Aí eu vou frisar novamente. Para mim, o ar também tem que ser analisado. É verdade. Não estou dizendo para não analisar a água. É óbvio que tem que analisar. A Sanesul diz que analisa, que não tem e que analisa. Vamos verificar se é verdade. É verdade, doutor. E vamos falar um pouco da água, né? Já que o nosso assunto hoje é sobre a água de Dourados, a importância da água na vida do ser humano, né, doutor? Olha, é o segundo líquido mais importante que existe. O cervejeiro não pode ouvir isso, né? Vou ficar bravo. Mas ele também tem que ouvir, porque a cerveja, se não tiver uma boa água para fazer a cerveja dele vai ser ruim. É verdade. E sabe que eu estou fazendo um acompanhamento com uma nutricionista e ela me orientou o seguinte: Roseli, você tem que tomar pelo menos 3 litros de água por dia. Eu falei, 3 litros? Porque antes, quando eu comecei o tratamento com ela, eu pesava, falar aqui meio baixinho, né? Tinha um peso. Eu tinha um peso, era quase 90 e poucos quilos. Aí ela falou, você vai ter que tomar quase 4 litros de água. E aí eu fiquei assustada. Mas tudo isso, ela falou, olha, você pega a cada 25 quilos, você tem que consumir 1 litro de água. Então, se você está com mais de 75 quilos, você já tem que consumir 4 litros. Atualmente ainda consumo 3 litros. Mas, doutor, então ela comentou o seguinte, você pega uma área suja, derrama água para ir limpando aquela área, quanto mais água você vai jogando, mais vai ficando limpo aquele ambiente. E a mesma coisa ela comparou com o nosso organismo. Se você cessa o processo de sujeira, que seria as toxicidades ou toxinas que você está colocando para dentro do seu corpo, e você está tirando com a urina principalmente, aí vai diminuir esse processo. Agora, o detalhe da água que a gente fala, que é o segundo líquido, porque o primeiro líquido é o sangue. O sangue, é verdade. Você tira uma bolsa de sangue de um doador e coloca ela na geladeira, ela vai durar 30 dias. Depois disso, não pode mais ser usada. Você tem que desprezar. Agora, eu pego uma água de esgoto mesmo, e se transforma ela em água potável outra vez. O sangue não tem recuperação. A água tem. A água vai acabar. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Por quê? Porque nós não estamos em um ambiente fechado. Sim. A Terra não é um ambiente fechado. É um ambiente fechado. A senhora colocar uma panela de pressão ou uma panela com tampa, não vai acabar a água que está aqui embaixo? Que ela vai evaporar, vai penhar e vai voltar como água. A Terra é assim. Só que, quando você está dentro de uma panela, a água vai voltar aqui para essa panela, aqui aonde ela evaporou. No nosso sistema... Mas volta em menor quantidade, né? Já observou? Não vai voltar em menor quantidade. O detalhe que acontece é que o vapor condensa e vira água. O detalhe que tem, a evaporação que tem no mar, é muita coisa. Só que eu falei assim, quando está com a panela, volta ali para dentro da panela. A Terra é grande demais. Então ela evapora nos mares, mas não volta naquela região ali.
ela cai em outra região. Então, onde chove mais? Na Amazônia. A evaporação da água do rio e da vegetação. Da vegetação. Ali chove muito. O que eles estão fazendo? Estão acabando com as vegetações. O aquecimento aumenta. E o deslocamento, por causa desse aquecimento, há um deslocamento e empurra o que evaporou aqui, que poderia ser uma chuva, empurra para outro lado. Eu falei para você que um minuto de vazante do rio Amazonas, lá na desembocadura dele, 1 minuto daria para matar a sede do mundo. Então veja bem o que nós temos na mão. Nas mãos nós temos o que ninguém tem. Nós temos posição privilegiada no globo terrestre. Não é muito frio, não é muito calor. Um país... O trópico é o Equador. Não é nem o trópico, é o Equador. É um país nós rico, estamos no meio. Em água, em tudo. Em alimentos. Agora, nós estamos exportando água. Como exportando água? Quantos litros de água, em média, bebe um boi por dia? Em torno de 50 litros. Você exporta carne. Você está exportando a água junto. Que lugar no mundo tem água para abastecer o rebanho que nós temos e exportar carne como nós exportamos? Você sabe, para você produzir 1 quilo de soja, quantos litros de água você gasta? Não tenho ideia. 3.500 litros de água. Muita água. Muito. Agora estou aí, se é a soja ou o milho. Um é 3.500, o outro é 4.000 litros. Acho que a soja é 4.000 litros e o milho 3.500 litros. Não é só o milho e a soja. Para você ter o milho e a soja, você tem que ter água. Se você não tem água, você não exporta. Então você está exportando água. Água também. Agora, doutor Mansur, você falou que a gente vê, né, nos estudos, a mídia, a TV, os jornais estão sempre comentando sobre a escassez da água, que atualmente a gente tem bastante aqui no país, mas pode um dia ficar escasso. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Pois é, eu acho que a escassez ela vai acontecer com as chuvas em lugares diferentes. Vai ter água em lugares diferentes. Hoje, por exemplo, a televisão está aí dando toda hora notícias e mais notícias dos reservatórios, que outro dia apareceu uma pessoa dizendo: se estivesse chovendo como deveria chover, eu não estaria aqui onde eu estou. Doutor Mansur, e sobre a água do mar? Isso a gente gostaria de saber a sua opinião, porque já que pode haver uma escassez de água, por que não usarmos água do mar, se é que é possível? Mas antes disso, a gente vai conhecer os nossos apoiadores e a gente volta rapidinho. Então, doutor Mansur, e a água do mar? Você sabe que o nome que se dá a esse planeta já é errado, né? Ah, é? Sim, porque eles falam planeta Terra. Verdade. Como é que você pode chamar planeta Terra um planeta que tem 2/3 da sua área com água e 1/3 com a Terra? É verdade. Então deveria chamar planeta Água. Acho que já tem até música disso. Tem. As pessoas falando sobre esse detalhe. O Guilherme Arantes. Planeta Água. É isso. Agora você pega. Existe a dessalinização. É um processo caro, mas morrer de sede eu acho que não vai morrer assim não. Mas que vai ficar bem salgado difícil. No bolso do consumidor, né? Ainda mais que já estão estudando outras fontes de energia elétrica. Por quê?
Porque hoje, basicamente, nós temos as hidroelétricas. É verdade. Como estava ali a pessoa falando, que falou, eu estou aqui num local onde eu não poderia estar, porque isso aqui estaria 12 metros acima, um negócio assim. Acontece que se nós acabarmos com essas hidroelétricas, nós vamos ter que ter energia de outro jeito. Então tem a energia eólica, tem uma série de energia. Já estão tirando energia do mar. O balanço das ondas, eles colocam um aparelho que aquele balançar das ondas tira a energia do mar. E as próprias usinas também, né, já conseguem fazer pelo menos a própria energia que eles usam, né? Sim. Na realidade, vamos ter que começar a usar a energia solar, né? É verdade. Se nós temos tanto sol, vamos usar as energias solar. Como hoje existem várias lâmpadas que você coloca ali, né? E tudo, aquecedor em cima do telhado, e que pode também, no futuro, fazer energia também. Né? Então tem muita fonte, sabe? E com relação à água, eu não acho cabível isso aí, sabe? Vai diminuir? Pode ser que diminua. Vai diminuir. Porque a única coisa que não aumenta é a terra. Dourados já está com perto de 200 mil habitantes. Sim, mas a população aumenta, né? Então, aí é a questão, aumentando a população, aumenta o consumo. Aumenta o consumo de tudo. Agora, eu já falei com vários vereadores pedindo isso que eu vou falar aqui. Primeiro que já existe o trabalho em várias escolas, que eles trabalham mostrando à criança para ele economizar. Já ensinando. Vai escovar dente, fecha a torneira. Fecha a torneira. Vai tomar banho. Na hora de ensaboar, fecha a torneira. Agora, a coisa mais agressiva, no meu entender, é que a água, eu acho que ainda está barata. Com certeza, principalmente Por quê? aqui. Você pegar uma pessoa que pega uma mangueira, liga numa torneira e fica varrendo a calçada com jato. Com água. Você sabe quantos litros de água você gasta se você for lavar um carro e deixar a mangueira ali do lado aberto? Eu imagino que seja 500 litros de água. Ou seja, se você lavar com um balde, vai gastar menos. Se você estiver lavando a sua casa e você não puder comprar uma bomba, que é muito menor o gasto de água, se você não pode, então encha o balde e jogue. Que é mais produtiva. E é uma outra pessoa com um rodo ou uma vassoura limpando. Aí você vai gastar bem menos. Dr. Mansur, vamos falar agora um pouco do laboratório que traz o seu nome, JP Mansur. Eu sei que aí você vai gostar de falar, né? Porque é a sua praia, é a sua casa. São 36 anos de experiência, né, Dr. Mansur? Vamos fazer agora, já estamos, que está passando tão depressa. Tão rápido. Nós já estamos no dia 6, né? É verdade. De fevereiro. E aí, esse ano nós temos carnaval, futebol e política. Passa mais rápido ainda. Você não vai nem ver passar. Nem ver passar. Não vai ver. Agora já se fala em Copa do Mundo, né? Eu gosto sempre de falar de laboratório, não é só do meu laboratório. Quando eu cheguei aqui, existia aqui 4 laboratórios. Em que ano que você chegou? Em 78. 17 de 7 de 78. Você veio de onde, doutor Mansur? Eu vim do Rio, mas sou mineiro. Vivia no Rio, mas sou mineiro. Foi muita coragem, né? Deixar o Rio, um grande centro, para vir para Dourados, naquela época era quantos mil habitantes? Olha, mas você está vendo a loucura que é viver no Rio de Janeiro. Nós não tínhamos os noticiários que nós temos hoje. É verdade. Mas Rio de Janeiro, uma grande metrópole, sempre teve problema mais do que os lugares menores. Com certeza. Hoje é que está uma coisa descabível, né? Hoje inaceitável, o homem deixou de conhecer a Deus, deixou de respeitar a vida dos outros,
deixou de respeitar até a si próprio, né? Então, eu acho que é por aí que está dando esses problemas todos. Eu acho que é por aí. Mas eram 4 laboratórios, sendo que eu gosto de falar, principalmente por causa de 3 laboratórios. Desses 4, tem 3 que merecem não ficar no esquecimento. O primeiro laboratório daqui é o laboratório Carlos Chagas, do Dr. Jones de Matos e Dr. Odilon. Esses 2 colegas, farmacêuticos bioquímicos, funcionavam à noite e mesmo durante o dia com gerador. Trabalhavam com gerador para atender a população. Aí depois veio o laboratório São Marcos, Dr. Jaci Alves de Lima, que também resolveu parar, mas foi o segundo laboratório. E, na realidade, foi o primeiro laboratório de Dourados a ser construído dentro das normas e modelo para laboratório. Mas hoje esses laboratórios não existem mais. Pois é. Aí vem o terceiro laboratório, que é o laboratório Dourados, do Dr. Watanabe e Dr. Picelli. Bom, cronologicamente eu fui o 5º. Hoje, cronologicamente, eu sou o 2º. Por quê? O laboratório Carlos Chagas já faz muito tempo que parou. O laboratório São Marcos também faz muito tempo que parou. E o laboratório Dourados está até hoje funcionando com esses 2 colegas ali perto do transbordo. Então nós fomos o 5º laboratório a chegar aqui. Passou um tempo com 6, depois chegou mais 1 ou 2, mas hoje Dourados deve estar com uns 15 laboratórios. O grande problema que existe com o laboratório, e em qualquer profissão, é a falta de ética. Então a pessoa tem que ter uma ética para trabalhar. Não se faz propaganda de valores que eu faço, quanto é que eu cobro, mas citando valores mesmo. Eu posso chegar para você e dizer assim, eu te dou 50% de abatimento nos exames que eu vou atender a sua emissora. Primeiro você tem que saber quanto é que custava ou quanto é que custa um valor particular, para eu poder te dar os 50%. Tá certo. Senão eu ponho os 50% em cima do valor que eu quiser. Ninguém sabe o valor de laboratório. Ninguém sabe direito o tempo que leva para fazer um exame. Na verdade, os laboratórios dizem que trabalham com aquela tabela AMB, né? Que a AMB hoje é uma indecência. Doutor Mansur? Primeiro que eles fizeram a AMB e as entidades que tem a Associação Médica Brasileira, eles mesmos não seguem. Porque é um valor muito baixo, não é? O valor é baixo. Eles pegam uma tabela lá de trás, 92, 93, 94, por aí, e colocam que aí funcionava em coeficiente de honorário. Então, o CH. Aí eles estabelecem um CH em cima desses valores. Então, se eu cobro 10 CH de um hemograma, por exemplo, ele vai botar um valor de 60 centavos, 25, 30. A maioria das pessoas não passa de 50. É de 50 para baixo. E o fato de ter 15 laboratórios na cidade, como que é para você? No seu ramo, assim, afeta alguma coisa? Quando existe um trabalho sem haver essa falta de ética, não tem problema nenhum. Tem espaço para todo mundo. É verdade. Você não pode querer fazer igual o Juscelino Kubitschek falou, quando ele construiu Brasília. 5 anos. Ele dizia fazer 50 anos em 5. E construiu Brasília. Aguente o resto. Então, eu não cheguei do jeito que eu sou hoje, de ontem para hoje. De 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Tem
36 vai fazer. Então eu tenho 35 anos lutando para ter um laboratório dentro das normas preconizadas e dentro do que pega a vigilância sanitária no pé da gente. Que existe um acompanhamento rigoroso, né, doutor? Eles vêm. Aí eu acho que não está errado. Não, tem... Eles só tem que... a maneira de fazer, sabe? Eu não posso ser agressivo. Nem eu, nem eles. Se eu tenho alguma irregularidade aqui, me cobre, me dá um prazo, eu tenho que regularizar aquilo. É verdade. Doutor, e os certificados que o laboratório tem conquistado? O laboratório, já desde 1994, eu sou filiado à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas com o controle de qualidade. Esse órgão fiscalizador, essa associação? Fica no Rio de Janeiro, que é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas tem um departamento que mexe com tem duas empresas básicas, sabe? Tem uma que chama SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que mexe com o controle de qualidade. E tem outra que chama Controlab. Todas duas são no Rio de Janeiro. Então eles preparam, e eles têm um laboratório imenso, e eles sabem o que vai dar. Eles liofilizam aquele material e vende para você. Você reconstitui e vai fazer o exame. E tem quem que dá esse exame. Aí você todo mês vem uma caixinha com os exames, quase tudo que você faz em laboratório vem ali dentro. Você faz e manda para eles via internet. Eles comparam com os resultados que eles têm e que obviamente são fidedignos, e vai soltar um comentário do seu laboratório: ruim, bom ou excelente. Graças a Deus, desde 94, nós temos o certificado de excelência em laboratório. Isso não quer dizer, minha amiga, que eu seja infalível. Esse é um dos assuntos que eu quero discutir aqui no programa também, doutor. Mas eu vou sair novamente para ver os nossos apoiadores e eu volto rapidinho. Doutor Mansur, quando nós pegamos um resultado de exame e vimos alguma coisa lá muito alterada, uma discrepância, na verdade, e pode ser um erro de laboratório? Pode. Agora tem um detalhe que você não pode esquecer nunca, e não é só com o laboratório, é numa vida comum. Você tem os seus direitos e tem os seus deveres. Assim como quem está te atendendo tem direitos e tem deveres. Se você leva para o médico, e o médico vê que não está batendo com a clínica que ele tem o paciente ali na mão, ele deve pegar o paciente e pegar o resultado e falar: favor repetir. Você vem ao laboratório e o laboratório, sem lhe cobrar nada, vai repetir o seu exame. Mas por que isso pode acontecer? Pode acontecer porque o laboratório não é tão simples quanto se pensa. Várias etapas são desenroladas dentro de um laboratório. Por exemplo, a pessoa fica preocupada com estar em jejum. Antes de ele estar em jejum, muitos exames têm a pré-análise, a pré-coleta. Eu tenho que conversar com você. Se você vai fazer determinados exames, tem tipo de exercício, alimentação, que você não deve. Algum remédio. Você não deve fazer na véspera. Isso você tem que consultar o laboratório. Mas é uma raridade. Se você for fazer um raio-x, você liga para saber. Se você for fazer tomografia, tudo você procura saber se tem algum detalhe. O laboratório, a maioria das pessoas fala: tem que ir em jejum e pronto. Não é assim.
E muitos acham que tem que ser jejum de tudo. Na verdade, a água pode, não pode? A água não tira jejum. Então, a água você não considera. Mais uma vez, está aí a água ocupando um lugar de destaque. É verdade. As outras coisas, negócio de cafezinho, chimarrão, tereré. Onde é que existe um estudo dizendo que se a pessoa tomar 1, 2, 3, 4 cuiazinhas de tereré, não vai alterar ou vai alterar? Como não existe o estudo, eu tenho que tirar de você. Ó. Com certeza, senão pode dar uma alteração ou não. Então, né? eu ainda não consegui, porque quando é a época do calor, você ainda consegue. Mas você abrir o laboratório 6 horas da manhã. Muitas pessoas, mas muita pessoa, acorda 5 horas da manhã. E aí ele vai ficar até hoje está funcionando às 6h30. Ele vai ficar até às 6h30. Sem tomar nada. Sem comer nada e acordado. Dormindo ele ficaria, mas ele fica acordado. E aí fica lembrando do cafezinho dele, do tereré dele, do chimarrão, e aquilo vai te cozinhando e te irritando. Vai interferir no seu exame. Mas, você chega no laboratório às 6h30, abriu o laboratório, você está lá. Aí vem a menina para te atender, a recepção. Tem que fazer toda aquela parafernália as perguntas admissional. O que você come, o que você bebeu, o remédio que você toma, Aí vai liberar código de barra, etiqueta para colar no seu tubo, aí que você vai colher. Então, brincando, você vai ficar pelo menos das 5 até as 7. No mínimo, né? Estou fazendo um cálculo assim, bem favorável, né? Uhum. Muitas das vezes passa. Então, o laboratório tem essa primeira etapa aí que eu tenho que te preparar para você vir fazer o exame. Você tem que saber. Tem exame que você chega no laboratório e você tem que ficar deitado meia hora, no mínimo. De repouso. No mínimo. Aí tem que colher com você em repouso para poder fazer o exame e não dar alteração. Antigamente, não muito antigamente, você prendia o braço da pessoa, batia, fazia assim para ver aparecer. Isso não se faz mais. Altera o exame. Altera o exame, doutor? Doutor, então o ideal é a pessoa ficar bem tranquila, né, na hora de fazer esse exame. Na hora que você vai para o laboratório, a pessoa quer chegar lá, quero ser entendida, quero ser atendida, quero ir embora. Chega estressado, né? Não é assim. Está lá escrito. De 10 a 15 minutos, você tem que ficar quietinho ali. É o tempo que vai demorar até você chegar lá na recepcionista para te atender. Aí vai colher o sangue, você já está climatizado e aí já vai ajudar nesse exame. Mas o paciente, houve uma discrepância lá. E eu não me canso de repetir assim. Hoje já existe um interfaceamento do aparelho com o programa. Aí já diminui pra caramba o problema. Porque quando não existe isso, o resultado está aqui, eu passo para você, você digita, vai para outra pessoa liberar. Esse processo aqui vai ser excluído, vem sendo excluído. Então ele sai do aparelho direto para o programa. E já evita uma etapa de erro. Por quê? Com 1 vírgula no laboratório eu mato uma pessoa. Com certeza. O exemplo mais clássico que eu pego é o da glicemia. É até 90. Aí deu lá 88. Aí bobeou lá, colocou 880. Já te coloquei praticamente em coma. Posso não ter te matado ainda, mas te coloquei em coma. Mas se eu colocar 8,8, com certeza essa pessoa já vai estar morrendo, se já não tiver morrido.
Porque está muito baixo, né? Porque não tem glicose, porque alimenta a gente é a glicose. A glicose, é verdade. Se ela não tem, vai comprometer uma série de órgãos e que vai chegar nesse problema aí. Então, a pessoa de posse daquele resultado, ela vem ao laboratório e fala, ó, o médico mandou repetir isso aqui. O laboratório tem o dever de repetir, direitos e deveres. O seu direito é o de falar para eu fazer. O meu dever é fazer, sem te cobrar. Aí vamos supor que está havendo um engano aí. O que você acha que é uma discrepância, eu repito e confirmo. E continua. Aí nós temos que ir mais longe. Como? Eu vou pegar o mesmo material que eu colhi seu e vou mandar para um laboratório que faça controle de qualidade, que seja da confiança da gente. Né? Porque hoje tem sempre um maior do que o outro. Com certeza. Em tudo na vida. Hoje, por exemplo, eles pediam só, por exemplo, toxicológico, maconha e cocaína, era feito na urina, você fazia aqui. Colhia, fazia no dia seguinte, 2 dias, te dou o resultado. Hoje, Polícia Rodoviária Federal, a GPEM, tudo está exigindo, você precisa ver a quantidade de exame que eles exigem, não é só maconha e cocaína. Aí, você tem que ir ao laboratório. Aí eu já fiz um convênio com o laboratório de São Paulo. Esse laboratório de São Paulo tem um convênio com o laboratório nos Estados Unidos. Então olha o tamanho, ó. Manda para São Paulo. Eu mando para São Paulo, que manda para os Estados Unidos. Depois o retorno vem direto para você. Aí vem direto, tudo lacrado, bonitinho, você entrega a pessoa. Então, é o que eu estou te falando. O pequeno manda para o médio manda para o grande. Então eu pego o seu exame, vou mandar para esse laboratório aqui da minha confiança. E aí nós vamos checar. E entender por que houve aquela alteração. Sem te custar nada. Tá certo, doutor. Já que você falou sobre esses exames para saber se a pessoa consumiu drogas, é comum aqui em Dourados as empresas pedirem isso para os funcionários? Não, eu acho Pelo que menos nem pode. no contrato de admissão. Não. A empresa assim, acho que nem pode. Nem pode. Quem faz, faz rotineira, porque é obrigatório fazer. Quando você lá fazer o concurso, você já está assinando que você concorda em fazer. Verdade. Só fazia maconha e cocaína. Era só polícia militar. Você não pode fazer numa empresa e você não pode fazer para a empresa teste de gravidez da mulher. É proibido, né, doutor? É proibido. Mas normalmente as empresas fazem o teste admissional, né? O teste admissional não é muito detalhe assim, ó. Você vai ser... Não, porque você não vai. Eu vou ser motorista de caminhão. Então, dependendo da função. O meu exame admissional tem que ver se eu tenho condições, coluna, não é só preencher uma ficha. Você tem que saber se o cara tem problema na coluna. Se ele tiver um problema na coluna e não for detectado lá pelo admissional, 2, 3 meses estourou a coluna dele e a empresa é que vai se danar toda. É verdade. Aí você vai trabalhar com um departamento que mexe com tinta. E se a pessoa é alérgica? Eu vou fazer todo o exame respiratório em você e tudo para ver se você tem algum problema. Aí você não faz. Chega lá, olhou, não, você está bem. Você está aqui, eu vou embora, até logo. Aí você chega na minha empresa e eu boto você para trabalhar no setor
que vai te causar problema pulmonar. Você já tinha um problema pulmonar. Só vai agravar o problema. E quem vai pagar por isso sou eu. Por isso o exame admissional é feito assim. E tem um demissional. Quando eu mando você embora, que foi lá, você ia trabalhar num local que poderia te dar problema respiratório, você tem que fazer um raio-x. E esse raio-x fica lá guardado na sua ficha. Quando você vai embora, o demissional tem que fazer o raio-x e comprará. Os artistas fazem de fono, né? Para saber se teve algum problema com a voz. Aí você vai trabalhar num lugar onde muito barulho. Você tem que fazer audiometria. Você não faz, você já tem problema e vai trabalhar, logo te arrebenta o ouvido. Não tem jeito de você saber se arrebentou teu ouvido, você trabalhando para mim, ou você já veio arrebentado. Por isso que é importante fazer. Por isso é importante o exame admissional e demissional. Tem que ter cuidado onde você manda fazer. Se a pessoa lá está examinando como precisa. Corretamente, né, doutor? Exato. Isso é bom tanto para a empresa quanto para o empregado, né? São os dois lados. Com certeza. Preserva a saúde da pessoa, o colaborador, e preserva o status da empresa. Da empresa. Tá certo. Acho que é por aí. Eu também me coloco à disposição, dentro do meu vasto conhecimento, desse tamanhozinho assim, para quando a gente puder conversar, tentar esclarecer a população, tentar pedir à população esse detalhe da água, para você não varrer calçada com esguicho d'água, daqui a pouco vai ter corte de água, e aí todos nós vamos sofrer isso. Temos que fazer um trabalho de conscientização. Então, tudo isso, no que a gente puder esclarecer alguma coisa, a nível de laboratório, a gente está sempre à disposição de vocês, porque tem a mão e a contramão. É verdade. Então, você abre uma porta para mim, mas você me dá condições de eu poder fazer alguma coisa, porque ninguém nasce sabendo, e você tem por obrigação devolver aquilo que você aprendeu. O único laboratório em Dourados que dá estágio é o meu. Ah, é, doutor? Por quê? Os outros não dão. Então eu tenho convênio com a Unigram e tenho com aquele curso técnico da IEGRAM? IEGRAM. Uhum. Entendeu? E por que as outras empresas se recusam a dar o estágio? Menina, eu vou falar uma coisa aqui que é até chato falar. Por que você dá o convênio? Dois motivos. Primeiro, que se tiver uma pessoa, eu aqui do teu lado, vendo o que você está fazendo, você tem que fazer direito. Você tem que me explicar o que você está fazendo. Eu vou te perguntar, você tem que me falar o que você está fazendo. Então, complementando esse detalhe de que é um vigia meu, eu não tenho o que esconder. O laboratório está aberto para você que não entende nada, ir lá a hora que você quiser. Aí nós vamos ver, se eu estiver atendendo, não vou poder falar com você. Mas, por exemplo, nós somos um posto de coleta de DNA. Eu quase não dou informação por telefone, porque é um exame de uma grande sigiloso, privacidade, né? Uhum. Então, você vai lá, ninguém está sabendo. Vamos lá, entra na minha sala, eu converso, te explico tudo. Os toxicológicos, tem gente que entende, tem gente que acha que está pedindo porque você já é drogado. É verdade. Aí Entendeu? fica complicado, né? Então, tem muita coisa que você tem que tomar cuidado em laboratório. Se você for ao laboratório, fez exame,
te vi ali, colhi seu sangue, aí saí ali na rua, passei por você. Se você não me cumprimentar, eu não te cumprimento. Por quê? Porque pode estar ao seu lado uma pessoa que você não quer que saiba que você foi ao laboratório fazer exame. Aí ele pergunta para você, de onde você conhece o Mansur? E a pessoa fica numa saia Você justa, vai né? falar o que para ele? Entendeu? Então, para evitar esses tipos de constrangimentos, a gente não cumprimenta. Pode até parecer falta de educação e grosseria. Não é. É preservação da privacidade da pessoa. Dr. Mansur, foi um prazer muito grande estar com você, conversar com você. Você é um poço de sabedoria dos assuntos de laboratório, da água, que eu sei que você gosta muito de falar sobre isso. Eu quero agradecer de coração a sua presença aqui conosco e deixar a TV Grã-Dourados com as portas não só abertas, mas escancaradas. Eu agradeço a você e você ter me convidado, me coloco tudo que eu puder à disposição, para que a gente puder esclarecer. Tá certo. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e conto com você na próxima semana. Até mais.